Boa noite. Como estamos todos? Todo mundo bem? Graças a Deus. Trabalhando na labuta do dia a dia. O meu dia hoje foi bem puxado, gente. Nossa, trabalhei muito. Comecei cedo e amanhã vai ser mais um. Amanhã vou ter duas pessoas aqui. O meu filho chega mais tarde. Então vai ter bastante gente na casa amanhã para agilizar isso. Choveu hoje o dia inteiro. Espero que amanhã não chova, porque tem muita coisa para a gente fazer. E se chover, vai. Ai, ai. Vai ser interessante. Ai, ai. Vamos lá, vamos ver como é que vai ficar amanhã, né? A possibilidade de chuva é de 50%. Hoje era 70% e choveu bastante. 50% já diminui a probabilidade de chuva, né? No sábado não tem chuva, não sei por que que não trocaram, né? Porque amanhã que vai ser um dia muito importante, vai desfazer tudo para começar a montar, né? De repente a gente desfaz um pouco e já monta logo um pedaço já para poder botar as coisas embaixo, né? Para não tomar chuva, porque tem sofá, tem, ai, ai, tem cadeiras, tem tanta coisa. Mas anyway, estamos estudando o livro do profeta Jeremias. Estamos agora no capítulo 44. E estamos bem no meio da Páscoa, né? E nós vamos ver mais uma vez Jeremias mostrando a situação de Israel, a verdadeira situação de Israel naqueles dias. Então vamos lá. É o capítulo 44. Vamos ver o que vai acontecer hoje, né? O povo se rebelando, né? Vamos lá. Versículo 1 do capítulo 44. O castigo por causa da idolatria. Palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Táfnis, em Mênfis e na terra de Patros. Viu que o povo foi. Não adiantou a palavra do Senhor. Perguntaram, fizeram um questionamento para o Eterno deu a posição dele e eles desobedeceram assim, ó, na bucha. Tá? Ainda falaram que o profeta estava mentindo. E foram. Deve ter levado uns 40 dias para chegar lá, né? Andando com criança, com animal, com tudo. Então, foi uma jornada longa. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vistes todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá? Hoje elas são um deserto e ninguém nelas habita. Por causa da maldade que fizeram, provocaram-me a ira, indo queimar incenso e servir a outros deuses que nunca conheceram, eles, vós e vossos pais. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando enviando para vos dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Gente, nós já estudamos quantos profetas, desde Isaías até agora Jeremias. Todos eles falavam a mesma coisa. Mas o povo não obedeceu e o castigo veio. Versículo 4. Eu vos enviei todos os meus servos, os profetas. O que eles faziam com eles? Matavam. Madrugando e enviando para vos dizer: ora, não façais esta coisa abominável que aborreço. Mas eles não escutaram, nem inclinaram seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses.
Portanto, derramou-se a minha indignação e a minha ira, e acendeu-se nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Elas se tornaram um deserto e em assolação, como hoje se vê. Quantos anos foi de Isaías até Jeremias? Uns 120 anos. O Senhor avisando o que ia fazer. Versículo 7. Agora, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: porque fazeis tão grande mal contra vós mesmos, eliminando o homem e a mulher, a criança e o que mama, do meio de Judá, a fim de não deixares ali resto algum? O Senhor está dizendo, o que vocês fizeram? Vocês não deixaram nenhuma alma viva lá para recomeçar tudo. Fugiu todo mundo para o Egito. E não era, o motivo não era porque não tinha água, não tinha chuva, tinha. Não tinha. Podiam ter recomeçado, mas preferiram as panelas gordas do Egito. Que isso nos sirva de lição. Por que me provocais a ira com as obras das vossas mãos, queimando incenso a outros deuses na terra do Egito, onde entrastes para morar? Não mudaram nada. Mudaram nada. O Senhor trouxe a destruição por causa do pecado da idolatria, e eles continuavam lá no Egito fazendo a mesma coisa. Já que a gente não está lá em Israel, agora a gente pode queimar aqui, né? Que aqui é o lugar deles. Estavam queimando incenso lá a outros deuses no Egito. Vós mesmos vos desarraigais. Não, vós mesmos vos desarraigareis e vos tornareis objeto de desprezo e de opróbio entre todas as nações da terra. O Senhor está dizendo, vocês continuam pecando. Então, vocês mesmos vão trazer sobre vocês todo o opróbio, toda a destruição que vocês estão merecendo. Esquecestes já as maldades dos vossos pais, as maldades dos reis de Judá, as maldades das suas mulheres, as vossas maldades e as maldades das vossas mulheres cometidas na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Quer dizer, eles fizeram tudo isso lá, agora estavam fazendo no Egito. Versículo 10. Eles não se humilharam até o dia de hoje, não temeram, não andaram na minha lei, nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante dos vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: voltarei o meu rosto contra vós para mal e para desarraigar a todo Judá. Tomarei o resto de Judá que decidiu entrar na terra do Egito, a fim de lá morar. Serão todos consumidos na terra do Egito, cairão a espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior, a espada e a fome morrerão. Serão objeto de maldição, espanto, desprezo e opróbio. Versículo 13. Eu punirei os que habitam na terra do Egito, como castiguei a Jerusalém, com a espada, com a fome e com a peste. De maneira que não haverá quem escape, e fique da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito a fim de lá morar, para tornar a terra de Judá, a qual era grande desejo da sua alma, voltar, mas para ali não voltarão, a não ser alguns fugitivos. O Senhor ainda estava tentando separar um pouquinho, que não se dobrou e que não estava lá queimando incenso para Baal. O Senhor ainda estava tentando achar uns 2 ou 3. Versículo 15.
Então responderam a Jeremias. Vamos ver qual foi a resposta do povo? Todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo, estava em Patros, quanto à palavra que nos anunciastes em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhes oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Então tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegres e não víamos mal algum. Eita lição para nós, né? Eita lição para nós. O profeta disse, como é que eu vejo que o ímpio prospera e está vivendo feliz? Mas aí, a resposta vem, você não viu o fim deles. Isso aqui. Eles estavam lá oferecendo libações e festas e adoração à rainha dos céus? Pois é. A rainha dos céus para eles era a tal da lua, que a gente já foi lá e já pisou nela. Eles achavam que a lua é que estava protegendo eles, trazendo toda a felicidade para eles lá. É. Conhecereis a verdade vos libertará. Olha o versículo 19. Quando queimamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecemos libações, acaso não sabiam nossos maridos que lhe fazíamos bolos que a representam e lhes oferecíamos libações? Gente. Gente, as mulheres faziam bolos e ofereciam à rainha dos céus e depois davam para os maridos. Vamos ver o versículo, vamos começar do 17 de novo e chegar aqui nas libações. Versículo 17. Certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, de queimarmos incenso à rainha dos céus e de lhe oferecermos libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos oficiais temos feito na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Eles mesmos confessaram que estavam sacrificando e oferecendo libações para outros deuses dentro da cidade de Jerusalém. E não eram só o povão, não eram os reis, eram os sacerdotes, eram os oficiais, eram os soldados, eram todos eles. Então, olha aqui, então tínhamos fartura de pão e prosperávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Ai, ai, é o engano que o inimigo traz para as pessoas. Gente, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Quem rege isso aqui não é o eterno. Quem rege isso aqui, o eterno é o superior. Mas quem tem a administração desse planeta, e não só desse planeta, mas do nosso sistema solar, é o capiroto. Então, para confundir, o que vamos fazer uma coisa bem dia a dia da gente. O que estão fazendo lá no Brasil agora? Não é falsa propaganda do governo que está lá? Fala, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas quando vai ver de verdade não estão fazendo nada, né? Pois é. Aí o povo fica naquela esperança, recebendo aquelas migalhas
e acha que aquilo ali está tudo bom. Não é o que estava acontecendo aqui? O que que o capiroto oferece? Migalhas. Ele dá e depois ele pega tudo de volta. Foi o que aconteceu aqui. Aí eles achavam que estava tudo bem, porque a rainha do céu estava dando aquilo tudo para ele, que a rainha do céu era a lua. A lua dando tudo para eles. Ah, essa lua desce para a gente, né? Pois é, dá nada. Mas a ignorância da palavra, a ignorância da palavra. Versículo 19. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso não sabiam nossos maridos que lhes fazíamos bolos que a representam e lhes oferecíamos libações? Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhes havia dado esta resposta. Não se lembrou o Senhor e não lhe veio à mente o incenso que queimastes nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis e vossos oficiais, como também o povo da terra? Quando o Senhor não pôde mais sofrer a maldade das vossas ações e as abominações que cometestes, a vossa terra tornou-se um deserto, em espanto e em maldição, sem habitantes como hoje se vê. E a rainha do céu não pôde protegê-los do Deus eterno? Que rainha é essa que não protege o seu povo? Olha a ignorância e a falta de questionamento. Onde que está a sua rainha dos céus, que não te protegeu de Nabucodonosor? Versículo 23. Porque queimastes incenso e pecastes contra o Senhor, e não obedecestes à voz do Senhor, e na sua lei e nos seus testemunhos não andastes, aconteceu-vos este mal, como se vê neste dia. Disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres: ouvi a palavra do Senhor, vós todo o Judá, que estais na terra do Egito. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vós e vossas mulheres demonstrastes por vossas ações o que prometestes quando dissestes: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações. Confirmai os vossos votos, cumpri-os. Mas ouvi a palavra do Senhor, todo o Judá, que habitais na terra do Egito. Eu juro pelo meu nome, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que o meu nome nunca mais será pronunciado pela boca de homens de Judá em toda a terra do Egito, dizendo: tão certo como vive o Senhor. Pois eu velo sobre eles para mal e não para bem. Os judeus que estão no Egito serão consumidos a espada e a fome, até que se acabem de todo. Os que escaparem da espada e voltarem do Egito à terra de Judá serão poucos. Alguns vão escapar e vão voltar para Judá. Os que acreditaram na profecia. Gente, tem sempre um remanescente. Tem sempre um remanescente. O Senhor sempre preserva uma migalhinha, um chuvisco, como ele chama. Um chuvisquinho. 28, versículo 28. Os que escaparem da espada e voltarem do Egito à terra de Judá serão poucos. Então saberá todo o resto de Judá que entrou na terra do Egito para ali morar, se subsistirá a minha palavra ou a sua. Isto vos servirá de sinal, diz o Senhor. Eu vos castigarei neste lugar, para que saibais que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para mal. Assim diz o Senhor: eu entregarei Faraó Hofra,
rei do Egito, nas mãos de seus inimigos e nas mãos dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, seu inimigo, e que procurava a sua morte. Nem é preciso dizer o que aconteceu, né, gente? Nabucodonosor iria contra Jerusalém, contra o Egito de qualquer forma. Ele iria. Mas precipitou a situação, o povo de Judá ter fugido para o Egito. Aí ele foi mais cedo do que ele queria ir, do que ele pensava, que planejava ir. Porque ele queria vingança. Certo. Agora, eu vou ler o 45 também, porque o 45 é bem pequenininho. Eu vou ler o 45, porque o capítulo 45 é o Baruque que era o escrivão de Jeremias. Né? Lembra que o Baruque, ele que escrevia tudo que Jeremias ia falando. Tá? Essa profecia para Baruque foi dada ainda na época de Joaquim. Tá? Foi uma promessa que o Senhor fez com Baruque, ainda na época de Joaquim, depois daquela confusão que ele ficou preso e que Baruque foi lá e ficava na companhia dele, né? Porque na época de Joaquim ele foi preso 2 vezes. Lembra que ele foi preso, atado, né? Naquela coisa de ficar com a perna naquela madeira, as 2 pernas assim, né? Aí bota a madeira por cima, a pessoa fica lá naquela posição horrível. Às vezes tem uns que põem o pé e a mão, né? Eu acho que na condição de Jeremias eles colocaram só o pé. Eu espero que não tenham colocado a mão, porque aí ele ia ficar com um problema terrível nas costas, né? Aí o Senhor deu para Baruque uma promessa. E Baruque escreveu essa profecia aqui agora, quando eles estavam já no Egito. Uma palavra a Baruque. Palavra que Jeremias, o profeta, falou a Baruque, filho de Nerias, no 4º ano de Jeoaquim. Aí foi o 4º ano quando ele prendeu o Jeremias naquele negócio lá, né? Que eu não lembro o nome agora. Filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque escrevera num livro as palavras ditadas por Jeremias. Naquela época ainda, tá? Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, Baruque. Dissestes, ai de mim, porque, tadinho, ele sofria, né? Tudo que acontecia com o profeta, ele caía também, né? Lembra quando eles tiveram que fugir os dois, se esconder, o Senhor os escondeu? Pois é. Ah, esse homem. Eu gostaria imensamente de conhecer Baruque. Ele foi um herói, viu? Porque acompanhar Jeremias não devia ser fácil, sabendo o que ia acontecer depois. Tá? Assim diz o Senhor Deus de Israel acerca de ti, Baruque, ou Baruque. Dissestes, ai de mim, acrescentou o Senhor tristeza à minha dor. Estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Tadinho do Baruque, gente. Isso lhe dirás, assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei e arrancarei o que plantei, e isso em toda a terra. Uma profecia futurista dada a Baruque. E Baruque escreveu essa profecia. Vamos ler de novo? Versículo 4 do capítulo 45. Isso lhe dirás, assim diz o Senhor, derrubarei o que edifiquei. O que ele construiu, ele vai desconstruir. E arrancarei o que plantei. As árvores. E isto em toda a terra. Procuras tu grandezas?
Senhor dizendo a Baruque: procuras tu grandezas? Não as busques, pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a ti darei a tua alma por despojo em todos os lugares para onde fores. E aqui acaba o capítulo 45. Ai, eu quero ouvir essa palavra do Senhor. Que Ele fale isso para mim. Procuras tu grandeza? Não, Senhor, eu não procuro grandeza. Que você também não esteja procurando grandeza. Porque o Senhor fala, não a procures. O Senhor está dizendo a Baruque, não procura grandeza. Por quê? Pois eu trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas a ti darei a tua alma por despojo. Ele vai dar para Baruque a eternidade, gente. Porque ele fala que por onde, em todos os lugares para onde fores. Isso tem uma conotação teológica grandíssima. Grandíssima. É muito lindo isso. Ai, que o Senhor me dê a minha alma por despojo, quando aqui estou e quando aqui eu não estiver mais. Por onde é que eu for, na eternidade, que a minha alma vá como meu despojo, porque Baruque venceu, Baruque ele foi fiel a Jeremias, e foi, sendo fiel a Jeremias, ele foi fiel ao Senhor. Então, que a nossa fidelidade ao Eterno nos traga essa promessa de Baruque. Mas a ti darei a tua alma por despojo. E agora, gente, vai aqui uma coisa que eu disse um tempo atrás e que eu disse para vocês que eu ia falar sobre isso. Na teologia judaica, existem algumas coisas assim interessantes. E uma delas é que as pessoas como esses rebeldes aqui, quando eles morrem, a alma deles volta para o eterno. Eles perdem a identidade. Tá? Completamente. Eles perdem a identidade. Eles não são mais nem Sofia, nem Maria, nem José, nem nada. Eles perdem a identidade. Morreu a identidade deles. É igual você jogar uma gota de água no oceano. Aquela gota que era separada, que as moléculas eram únicas, quando elas são jogadas no mar, elas perdem essa identidade e se misturam e se envolvem com todo aquilo. Você já não sabe quem é que é aquela gota de água que você jogou lá. Ela perde a identidade. Ela se torna um todo, ela se torna o mar. Essa é uma das teologias judaicas. Mas no caso de Baruque, o Senhor está dizendo, mas a ti darei a tua alma por despojo. Ele não iria perder a identidade dele. Ele seria Baruque sempre. Entendeu? Onde que ele fosse na eternidade, ele sempre seria Baruque. O Senhor deu a ele um presente, a individualidade espiritual. O que é que ele nos dá quando nós morremos? A nossa individualidade espiritual. Nós nos tornamos como os anjos, não um anjo, nós sempre seremos mortais, mortais que se redimiram.
E isso é maior depois do que os anjos, porque os anjos não têm como crescerem, mas nós temos como crescer espiritualmente e nos tornarmos melhores e eternos. Ai, e Baruque recebeu essa bênção. No meio daquele povo todo, Baruque recebeu essa bênção por ter sido fiel ao Senhor e ao profeta. Sejamos fiéis ao Senhor e que você tenha uma Páscoa maravilhosa, que Jesus nasça, ressuscite na sua vida todos os dias. E louvado seja o Eterno, e louvado seja Jesus de Nazaré. Tenha uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Tchau, tchau.